Olá, gente, aqui é a Isabela e hoje eu vou ensinar para vocês, falar com vocês sobre a tensão axial, que é um tópico muito importante da disciplina de mecânica dos sólidos 2. E para isso eu vou passar pelos pontos: princípio de Saint-Venant, deformação elástica, princípio de superposição, carga axial estaticamente indeterminada, tensão térmica e concentrações de tensão. Para fazer essa aula eu usei esse livro, que é o mesmo que o professor usa na UNB, que é a Resistência dos Materiais, do Hibbeler, e mais especificamente eu utilizei a 7ª edição. Então, todo o conteúdo, todos os exercícios, todas as imagens que eu utilizei nesse PowerPoint, eu tirei desse livro. Começando pelo princípio de Saint-Venant, é um princípio que fala que quanto mais distante das extremidades, menores as deformações da barra. Qual barra que eu estou falando? Vamos considerar essa barra, que ela está presa nessa parte aqui de baixo, e na parte de cima ela está sofrendo um carregamento axial, uma tração, né? E aí a gente observa que as seções A, B e C. Em qual dessas seções você acha que a linha vai distorcer mais e qual vai distorcer menos? A gente percebe que na seção A ela vai sofrer muito mais, com mais deformação, com o carregamento do que a seção C, por exemplo, que está quase uniforme. Enquanto no ponto do apoio, o carregamento também vai distorcer essas linhas justamente por causa da força que o apoio está fazendo aqui. Então, o que a gente... Aqui, dá para ver mais certinho a seção A, B e C, e quando a gente percebe que a tensão ela vai ser mais bem distribuída, vai ser mais uniformemente distribuída se ela estiver mais longe do carregamento. Então, a gente conclui que a deformação está relacionada com a tensão no interior da barra, e se um corte for feito em uma seção distante do ponto, onde a carga externa é aplicada, essa tensão vai estar distribuída de forma mais uniforme. Uma regra geral, baseada numa observação experimental do comportamento do material, diz que a gente pode considerar que essa distância é de, no mínimo, igual à maior dimensão da seção transversal da carga. E aí a tensão e a deformação produzidas em pontos de um corpo suficientemente distantes da região de aplicação da carga vai ser igual à tensão e à deformação produzida por quaisquer carregamentos aplicados que tenham a mesma resultante, e esteticamente equivalente e que sejam aplicados ao corpo dentro da mesma região. Então, traduzindo isso aqui, tanto faz você aplicar uma força P ou duas forças P sobre 2 em um corpo, se ela estiver suficientemente distante, pegando uma seção suficientemente distante desse ponto de aplicação dessas forças, a tensão vai ser a mesma, que vai ser P sobre a resultante das forças aplicadas dividido pela área. Esse é o princípio de Saint-Venant. Passando agora para o segundo tópico, que é a deformação elástica de um elemento submetido à carga axial. Essa fórmula, esse tópico, você vai utilizar até o final da disciplina de Mecânica dos Sólidos 2. É uma fórmula muito útil, que relaciona o deslocamento com a área da seção transversal, com o módulo de Young e com a força aplicada. Essa fórmula, ela considera esse caso que as coisas são mais variáveis. A carga vai variar ao longo da barra, ao longo do corpo, perdão. A área da seção transversal vai variar ao longo do corpo. Mas se um corpo for uniforme, a gente pode ir tirando o px, por exemplo, e o ax dentro dessa integral, e aí vai virar só uma multiplicação super básica de resolver. Vou mostrar um exemplo para que vocês possam entender melhor o que eu quero dizer com isso. Nesse exercício aí, é o exercício 4.1, você pode encontrar na página 89 do livro. E aí ele diz o seguinte: o conjunto mostrado na figura 4.7a é composto por um tubo de alumínio AB com uma área de seção transversal de 400 mm². Uma barra de aço com 10 mm de diâmetro está acoplada a um colar rígido e passa pelo tubo. Se uma carga de tração de 80 kN for aplicada à barra, determine o deslocamento da extremidade C da barra. Considere que o módulo de Young do aço é de 200 GPa e o módulo de Young do alumínio de 70 GPa. Então tá, analisando esse problema aqui então. Temos uma barra de aço que está passando por dentro de um tubo de alumínio. E essa barra de aço está sofrendo uma força de tração para a direita de 80 kN.
enquanto o tubo de alumínio está preso aqui no ponto A. Então aqui ele está fixo, só o tubo, a barra não está fixa. O que vai acontecer aqui? Olhando, sem fazer nenhuma conta, sem nem conhecer a mecânica dos sólidos, a gente consegue perceber que a barra vai sofrer tração, enquanto o tubo ele vai ser puxado aqui em direção ao aparelho, então vai sofrer uma compressão. Mas agora vamos aos números. A gente começa fazendo um diagrama de corpo livre, separando em duas partes. Aqui é o tubo e aqui é a barra. Como eu disse, a barra vai sofrer uma tração e o tubo vai ser comprimido por essa força de 80 kN. Observando essa questão, a gente percebe que tanto a força, quanto o tamanho inicial, quanto a área de seção transversal e o módulo de Young são todos constantes para cada seção. Começando pela seção BC, que compreende a barra de aço, a que vai sofrer tração. A gente simplesmente aplica naquela fórmula. E como eu disse, como tudo é constante, a gente acaba só retirando tudo de dentro da integral e fazendo uma multiplicação simples. Multiplicação de divisão, né, no caso, mas enfim. A força é de 80 kN positivos, que está fazendo tração. O L vai ser de 0,6, como estava no comando da questão. A área da seção transversal, πr ao quadrado. E o módulo de Young, 200 GPa. Tudo isso estava no comando da questão, só se atente sempre para as unidades de medida utilizadas. E aí, realizando essa multiplicação, a gente chega à conclusão que a deformação sofrida pela barra de aço foi de 0,003056 metros para a direita, sofrendo uma tração. Agora, analisando a outra seção, o deslocamento de B em relação a A, que compreende o tubo de alumínio. Também é tudo constante, então a gente retira tudo de dentro da integral e faz essa multiplicação. Como o tubo está sofrendo uma compressão, essa força vai estar para a esquerda, então é negativa. De menos 80 kN, 0,4 metros é o tamanho inicial do tubo. Aí a gente multiplica pela área da seção transversal, que é πr ao quadrado, e multiplica pelo módulo de Young. Com isso, a gente chega à conclusão que o tubo vai diminuir 0,0011 metros. Ou seja, como ele vai diminuir, ele vai ser, e ele está preso no ponto A, ele vai deslocar para a direita em 0,001143 metros. Como um está sofrendo tração e outro está sofrendo compressão, a gente pensa que um deslocamento vai subtrair o outro. Só que os dois deslocamentos estão sendo para a direita, então na verdade eles vão somar um com o outro. Somando o deslocamento total do ponto C, a gente chega à conclusão que o deslocamento foi de 4,20 milímetros para a direita. Então, respondendo a pergunta, o ponto C, que é esse ponto aqui, vai deslocar 4,20 milímetros para a direita. Agora, o próximo tópico que a gente tem é o princípio da superposição. A tensão ou deslocamento resultante no ponto pode ser determinado se, antes de determinar a tensão ou deslocamento causado por cada componente da carga, agindo separadamente sobre o elemento. Então, a tensão ou deslocamento resultante é determinado pela soma algébrica das contribuições causadas por cada uma das componentes das cargas. Então, se tem algum corpo que está sofrendo carregamento e, ao mesmo tempo, está sofrendo uma tensão axial, está sofrendo uma torção, a tensão ou deslocamento resultante pode sim ser determinada pela soma algébrica das contribuições de cada uma dessas componentes dessas cargas. Não precisa fazer primeiro a carga total, a carga final, para depois descobrir qual que é o deslocamento resultante ou a tensão resultante. Porém, esse princípio tem algumas regrinhas, algumas condições. A primeira condição é que a carga deve estar relacionada linearmente com a tensão ou com o deslocamento a ser determinado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que sigma é igual a P sobre A. A tensão é igual à pressão, a carga, aliás, dividida pela área. Essa é uma relação linear entre tensão e deslocamento. Mesma coisa de delta igual a PL sobre a E. Delta é deslocamento, que também está relacionado linearmente à carga P. Então, nesses dois casos, a gente pode aplicar o princípio da superposição.
Outra condição muito importante é que a carga não pode provocar mudanças significativas na geometria ou na configuração original do elemento. Nesse próximo tópico, que é elemento com carga axial estaticamente indeterminada, mostrar, por exemplo, esse caso aqui. Esse tubo aqui é AB. Ele está apoiado no ponto A e no ponto B. E aqui no ponto C ele está sofrendo uma carga axial, um carregamento axial P. Como ele está com esses dois apoios aqui, cada um desses apoios vai ter uma reação. Vão ser duas reações além do carregamento P. Essas duas reações são desconhecidas, então a barra é estaticamente indeterminada, porque só com as equações de equilíbrio não vai dar para a gente determinar as reações que estão sendo sofridas por essa barra. E aqui a gente faz nesse caso. Para estabelecer essa equação, a gente considera a geometria da deformação. Então, uma equação que indica as condições para o deslocamento é denominada condição de compatibilidade ou condição cinemática. No caso dessa barra aqui, a gente pode aplicar a seguinte condição cinemática. Como o ponto A e o ponto B são fixos, são apoios, a gente sabe que o deslocamento de uma extremidade em relação à outra é zero, porque os dois pontos são fixos. Então, a gente pode escrever que σAB é igual a zero. Com essa condição, aplicando, além dela, equações de equilíbrio, a gente consegue chegar no resultado de determinar qual que é o valor de FA e qual que é o valor de FB. Próximo tópico é a tensão térmica. Sobre a tensão térmica, o que a gente consegue observar? Que quando um corpo sofre um aumento positivo é ótimo, né? Quando o corpo sofre uma variação positiva da temperatura, ele tende a aumentar de tamanho, aumentar de comprimento. Eu falo geralmente porque tem exceções, por exemplo, a água. Entre 0 e 4 graus Celsius, quando a gente diminui a temperatura, a água expande, quando a gente aumenta a temperatura, o corpo diminui, é o contrário. Mas, regra geral, quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, ele tende a sofrer uma expansão. E quando a gente diminui a temperatura de um corpo, ele sofre uma contração. E aí, essa contração e essa expansão, ele foi matematizado para essa equação aí, que é σT é igual a alfa delta TL. O alfa é o coeficiente linear de dilatação térmica, que é tabelado, e varia de material para material. Depende totalmente do material. Delta-T é a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, e L é o comprimento inicial do corpo em questão. Multiplicando esses três valores, a gente encontra o valor do deslocamento causado pela tensão térmica de um corpo. O próximo tópico é concentrações de tensão. Concentração de tensão ocorre em seções de área transversal, muda repentinamente. E quanto mais severa essa mudança, quanto mais repentina, mais abrupta, maior vai ser a concentração de tensão no ponto de mudança. E aí, é preciso saber a tensão máxima em cada seção para projetar o elemento, de modo que ele resista a essa tensão quando a carga axial P for aplicada. Então, resumindo, a gente tem um corpo cuja seção transversal dele muda muito abruptamente. E aí, nesse ponto de mudança abrupta, vai ter uma concentração de tensão lá, e aí a gente precisa saber qual que é essa tensão máxima para cada seção para projetar o elemento quando ele estiver sofrendo um carregamento P. E aí, para poder justamente projetar ele para ele resistir a esse carregamento sem sofrer nenhum problema. Para isso foi criado um fator de concentração de tensão K, que é a razão entre a tensão máxima e a tensão média que agem sobre a menor seção transversal. E aí, esse K não vai depender do material, vai depender somente da geometria e do tipo de descontinuidade desse elemento. E aí, embaixo eu coloquei nessa figura aqui alguns modos de reduzir a rigidez do material em torno dos cantos e uniformizar a distribuição de tensões ao longo dele. Quando a gente adiciona essas bordas aqui, essas curvas, a gente percebe
que a distribuição de tensão ela vai se uniformizando. Aqui tem uma curva bem abrupta nessa primeira figura, e conforme a gente vai adicionando essas curvas, a gente percebe que essa tensão ela vai sofrendo uma mudança um pouquinho mais sutil. E aí isso faz com que esse corpo tenha uma resistência maior e possa resistir melhor às tensões que forem sendo aplicadas a ele, diminuindo a concentração de tensão. Agora, para finalizar nossa aula, a gente vai fazer um exercíciozinho. Ele parece um pouco complicado, mas na verdade é bem simples de resolver. E utilizando os conceitos que a gente aprendeu. Tá. A questão diz o seguinte: o elo rígido é sustentado por um pino em A e 2 cabos de aço A36, cada um com comprimento de 300 mm quando não alongados, e área de seção transversal de 7,8 mm². Determine a força desenvolvida nos cabos quando o elo suportar a carga vertical de 1,75 kN. Então, a gente tem esse elo está sofrendo um carregamento de 1,75 kN, ele está sendo apoiado no ponto A, e também tem esses 2 cabos B e C que estão trazendo, mantendo ele de pé. E aí ele quer saber qual que é a força que esses cabos B e C vão desenvolver quando o elo estiver suportando a carga de 1,75 kN. Beleza. Se vocês quiserem pausar para tentar resolver sozinhos, podem pausar agora, depois vocês continuam e vem a resolução. Essa é a resolução do problema. A gente começa montando um diagrama de corpo livre desse sistema. E aí a gente observa o quê? Que o cabo C vai fazer uma força C, o cabo B vai fazer uma força B em direção à parede, os dois. O apoio de segundo grau vai apoiar esse elo nas direções Y e X. E o carregamento vertical para baixo de 1,75 kN. Daí, a gente começa então, para descobrir qual é a força C e qual é a força B, a gente começa fazendo um diagrama de corpo livre do momento no ponto A. Por que no ponto A? Quando a gente aplica o momento no ponto A, a gente já elimina as forças A, Y e AX, porque elas estão passando por esse ponto. Então, o momento delas no ponto A vai ser 0. Então, a gente, considerando que um momento positivo é um momento no sentido anti-horário, a gente chega à conclusão de que 1,75, que é essa força aqui, vezes 0,15, menos 0,1 vezes FB, 0,1 é a distância até o ponto A, e FB é a força que está sendo considerada aqui. Negativo por quê? Porque está fazendo o momento no sentido horário. Menos 0,225 FC. Menos também porque está fazendo a força o momento no sentido horário no ponto A. 2,25 porque 0,225 porque essa é a distância até o ponto A. FC porque é a força que a gente está analisando. Tudo isso aqui tem que dar zero para esse sistema estar em equilíbrio. E a gente percebe o quê? Que tem duas incógnitas. Essas duas incógnitas fazem com que a gente precise de outra equação para poder chegar à conclusão do problema. Vamos observar aqui que quando essa força puxar o elo para baixo, os cabos B e C vão ser tensionados e vão expandir aqui para a esquerda. E com isso, a gente pode fazer esse desenho aqui que vai representar muito bem o que está acontecendo. Essa distância vertical não vai mudar, porque o elo é rígido, mas o cabo C e o cabo B vão sofrer esses deslocamentos. C, deslocamento B. Quando a gente tem esse triângulo aqui, a gente pode fazer semelhança de triângulo para descobrir qual é a relação entre sigma C e sigma B. Sigma C está para 2,25, está para 225, assim como sigma B está para 100. Passando 100, dividindo para o lado de lá, a gente chega à conclusão de que sigma C é igual a 2,25 sigma B. Aliás, passando 225, né? Multiplicando.
E aí, então, sigma C igual a 2,25 sigma B. E fazendo a relação do deslocamento com a força, FC é igual a 2,25 FB. Como a gente tem essa relação aqui, FC, a gente substitui FC aqui nessa fórmula aqui de cima. Aí a gente encontra o FB. O FB vai ser 0,433 kN. Com esse valor do FB, a gente substitui nessa fórmula aqui, FC igual a 2,25 FB. E aí a gente encontra aqui o quê? Que FC é igual a 0,974 kN. E essa é a resposta. Essas são as forças desenvolvidas pelos cabos B e C quando é aplicada essa força de 1,75 kN aqui nesse elo. Então, essa foi a aula de hoje, tensão axial. Se você tiver ficado com alguma dúvida, se tiver ficado quiser que a gente volte a algum tópico para fazer ele com mais detalhe, com um nível maior de exercício e tal, vocês podem pedir nos comentários, podem pedir no nosso e-mail. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilhe com seus colegas para todo mundo ir bem na prova. Deixa o seu like e se inscreve no canal porque a gente tem muitas aulas legais aqui, muito conteúdo bacana para você melhorar seu aprendizado no curso de Engenharia Civil. Muito obrigada.